Moradores reclamam da falta de manutenção e de segurança no Parque de Águas Claras. A partir de sexta-feira, caminhões vão não mais poder passar pela barragem do Paranoá. Mudanças também na EPTG. Ainda neste mês, o governo fará a reversão nas faixas exclusivas. E no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E olha só que legal, uma historiadora da UNB fez uma pesquisa avaliando como as comidas de feira contribuem para a formação da memória alimentar. O estudo faz parte de uma dissertação de mestrado e avaliou especificamente as barracas de comida das feiras da Torre e do Guará. Veja na reportagem de Camila Lopes. Se você quer experimentar uma comida mineira, lembrar o tempero nordestino ou está em busca de algum item para uma receita da terra natal, pode ir a qualquer feira do DF que vai encontrar. Aqui a Feira do Guará tem tudo. O que você quiser, você encontra aqui. Estou procurando para goiano mesmo. Piqui, milho, aquele lá eu não sou muito chegada não, mas tem tudo. Essas comidas regionais encontradas nas feiras e que mexem com a memória afetiva foi tema da pesquisa de mestrado que a Juliana apresentou na UNB. Os estudos focaram principalmente na Feira da Torre e na Feira do Guará. Ela percebeu que a comida regional ganha um toque local, mas que não descaracteriza o prato. A gente sempre trabalha com adaptação, né? Como qualquer cultura, uma dança, um tipo de canto diferente, ele vai ter alterações locais, sociais, econômicas, vários fatores influenciam nessa alteração e isso não desqualifica aquele alimento. E ela garante, quem quer experimentar ou relembrar algum prato, pode ir a qualquer uma das feiras do DF que vai conseguir matar a vontade ou a curiosidade. Tanto as pessoas que buscam essa lembrança, a memória afetiva desse alimento, quanto as pessoas que ainda não têm contato e podem encontrar um novo tipo de sensação ao experimentar essas coisas. Então a afetividade, a memória com certeza está sempre muito carregada dentro da alimentação. E agora vamos falar do Carnaval. A festa está chegando e a Secretaria de Saúde divulgou as ações para os dias de folia. Mais de 800 mil camisinhas vão estar disponíveis para a população nas unidades básicas de saúde e em alguns blocos. Também foi apresentado um balanço do programa SOS Saúde. Veja aí. Desde o começo do ano até o dia 24 de fevereiro, a força-tarefa criada pelo governo do Distrito Federal realizou 10.164 cirurgias eletivas e consideradas de urgência nos 14 hospitais que fazem parte do programa SOS Saúde. A unidade que realizou mais procedimentos foi o Instituto Hospital de Base. O secretário adjunto de Gestão em Saúde disse quais serão os próximos passos para ampliar os procedimentos. Nós estamos dimensionando todas as necessidades para a reabertura das salas e também para a ampliação do número de leitos. Isso considerando estrutura física, considerando processo e organização de processos, mas também considerando recursos humanos. O GDF anunciou ainda que atualizou os pagamentos devidos a mais de 6 mil servidores da Secretaria de Saúde, como as licenças prêmio não usadas, dívidas de trabalho por tempo determinado e outras verbas indenizatórias. No total, o Executivo desembolsou mais de 20 milhões de reais. Verbas indenizatórias, de uma maneira geral, não vinham sendo pagas. Então, nós temos dívidas aí de 9 anos em que o governador, como prometeu durante a campanha, fez o pagamento e estará efetuando mais pagamentos, caso seja realmente dentro da previsão nossa orçamentária, juntamente com o nosso secretário André, da Secretaria de Fazenda. Com relação às ações do Carnaval, a Secretaria de Saúde informou que ampliou os estoques de camisinhas para as festas. Serão 800 mil unidades disponíveis para a população nas unidades básicas de saúde e em alguns blocos carnavalescos. Além disso, uma equipe estará de plantão em um trailer no estádio Mané Garrincha para fazer testes rápidos de HIV e sífilis. E ainda hoje no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. E olha, o Carnaval também é uma época que a doação de leite humano não pode parar. Nesse período, por causa das festas, os estoques de leites ficam mais baixos. Por dia,
Cerca de 250 crianças precisam dessas doações, sendo que a maior parte é prematura e de baixo peso. Até 10 recém-nascidos podem ser alimentados com um pote de 300 ml. Para doar, basta ligar na central telefônica 160, opção 4, ou se inscrever pelo site ou aplicativo Amamenta Brasília. A coleta do leite materno é feita por equipes do Corpo de Bombeiros e todas as orientações são repassadas pelos servidores da Secretaria de Saúde. E a partir de amanhã, caminhões não vão mais poder passar sobre a barragem do Paranoá. A decisão veio logo após o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Neste mês, outra mudança vai alterar a rotina dos motoristas do DF. A repórter Camila Lopes conta como será a reversão nas faixas exclusivas da pista da IPTG. Confira na reportagem. A partir desta sexta-feira, os caminhões não poderão passar pela barragem do Paranoá. A medida adotada pelo governo é preventiva, para evitar que o peso excessivo desses caminhões danifique a pista. A equipe de fiscalização do DR vai ficar fazendo essas vistorias. Além disso, nós temos câmeras nos locais para poder fazer essa verificação se está passando ou não os caminhões. As medidas foram tomadas por conta do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Uma tragédia que deixou um rastro de destruição e morte em Minas Gerais no mês passado. No dia 18 de março, vai ser a vez da IPTG sofrer algumas mudanças. Nos horários de pico, de 6 às 9 da manhã e de 5h30 às 7h45 da noite, a faixa exclusiva vai ser liberada para o trânsito de todos os carros. E os ônibus vão passar na outra pista exclusiva, que vai estar em sentido reverso. Nós temos duas faixas que a gente considera que é ganho para o usuário que vem Taguatinga Plano Piloto e no final da tarde Plano Piloto Taguatinga. Com isso, no período de 6 a 9, os ônibus que passavam pela via marginal, eles vão passar pela faixa exclusiva, sentido contrário da IPTG, possibilitando que esses passageiros que antes pegavam o ônibus na marginal, pegue o ônibus no canteiro central. Todas essas mudanças também vão ser divulgadas dentro dos ônibus para evitar que os passageiros sejam pegos de surpresa. A gente já está com o material para poder divulgar isso dentro dos ônibus, para que informe aos passageiros que a partir do dia 18 os ônibus passarão agora pela faixa central, sentido inverso da pista. Cláudio Humberto, será que a definição aí, decisão final da IPTG é só mais uma emergência e uma manobra? O que intriga, né, é a dificuldade que o DF-Trans tem, e não é deste governo, é uma dificuldade histórica, de fazer com que as empresas de ônibus providenciem veículos que abram, que tenham portas abrindo pelo lado esquerdo. Há uma dificuldade de impor a autoridade do governo. É muito estranho isso, né? O DF-Trans sempre tratou com muita condescendência esses proprietários de empresas de ônibus aqui, tanto aqueles antigos, a gente se lembra de triste memória, como os atuais. Outra coisa incompreensível é essa profusão de cones que eles colocaram ali na IPTG. Esses cones, inclusive, são parafusados, um horror. Aquilo ali pode, inclusive, conspirar contra a própria segurança do trânsito. É bom lembrar que o cone é removível exatamente para demarcar espaços, mas também não virar um obstáculo no meio do nada que possa provocar acidentes, possa provocar choques. Mas o uso desses cones é muito explicado. Pode ser explicado pela facilidade com que o vendedor de cones consegue vender os seus produtos aqui no Brasil. Esse cara ficou rico, viu? Aliás, é um case de venda, de eficiência de vendas. A gente vê o Detran, compra 5.000 cones, 7.000 cones, DR também faz. Eles fazem fila para ver quem compra cones. Depois não tem o que fazer com tanto um cone, não tem o que fazer com eles, não tem nem sequer onde guardar, e aí acabam encontrando essa utilidade bizarra na IPTG. Tem ainda o papacone? Inclusive isso, né? Além dos cones, ainda compraram os caminhões que, preguiça da rapaziada de pegar os cones e botar em cima do caminhão, contrataram ou compraram caminhões que custam cada um R$500 mil. Sabe para quê? Para recolher cone, e não recolhem. O famoso papacone. Olha, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, recuou de vez e desistiu de pedir às escolas de todo o país para filmar alunos cantando o hino nacional. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Ponto final nessa história, Renata. Boa tarde.
Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. A polêmica foi muito grande, né? A gente acompanhou aí no decorrer da semana. Por fim, o Ministério da Educação confirmou hoje que está enviando, a partir de hoje, já começou a enviar um novo ofício aí a essas escolas públicas e particulares, dizendo que não há mais a necessidade de filmar, portanto, esses alunos, né? E diz o seguinte, que tem dificuldades técnicas e também para armazenar essas imagens e também até por questões também de segurança. Então, vamos recapitular um pouco o que aconteceu. No começo da semana, o Ministério enviou esse ofício a todas as escolas do país, públicas e particulares, pedindo que houvesse ali um momento onde seria lida uma carta do ministro da Educação, e nessa carta ele termina com um slogan, que era o slogan de campanha do então candidato e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, aquele slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então deveria ser lido isso, entre outras coisas ali da carta, e aí deveria ser filmado todos os alunos cantando o hino nacional. E aí vieram as enxurradas de críticas de juristas, também de educadores, primeiro por usar um slogan de campanha, a gente não está mais em campanha, e segundo, como é que você vai filmar crianças, adolescentes sem autorização dos pais? Aí o ministro voltou aí atrás e falou o seguinte, não, eu estou retirando o slogan e essa filmagem só pode ser feita mediante autorização dos alunos e também dos pais. Só que aí, de fato, as críticas continuaram e aí o Ministério agora está alegando isso, que não tem até mesmo capacidade técnica para armazenar ou para manter segura essas imagens. Então, fim dessa história, não vai ser mais necessário filmar os alunos cantando o hino nacional e muito menos mandar para o Ministério da Educação. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, agora então só a execução do hino. Esse assunto daquelas bobagens, né, que a gente nem acredita como ocupa o nosso tempo, o nosso espaço, né? Nós, não só do ponto de vista da mídia, mas sobretudo nas conversas. Oh, coisa boba isso, né? É uma coisa muito curiosa. A gente vive num país em que filmar crianças cantando o hino nacional é um problema gravíssimo, mas filmar crianças cantando o hino do MST, como circula nas redes sociais, isso não tem o menor problema. Eu não vejo nenhum educador, nenhum político reclamando de crianças obrigadas a decorar o hino daqueles delinquentes, né? Delinquentes da civilidade, digamos assim, né? De outro lado, também não houve nenhum problema quando filmaram e fotografaram crianças apalpando um homem nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Diziam que aquilo ali era uma manifestação artística. O sujeito lá com o Bilal de fora e as crianças apalpando ele. E, isso também não mereceu, dessa mesma turma que hoje critica o ministro da Educação, nenhum tipo de reparo. Eu conversei com o presidente Bolsonaro agora há pouco. Nós perguntamos sobre isso, sobre esse episódio do ministro da Educação. Ele disse que o ministro atendeu uma recomendação dele, presidente, de estimular aqui a crianças das escolas brasileiras cantem o hino nacional, até porque essa é uma lei que vige no Brasil desde 2009, uma lei assinada pelo falecido ex-vice-presidente José de Alencar. Na verdade, isso era um decreto que foi inspirado pelo então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e acabou virando lei votada, proposta e aprovada no Congresso e sancionada pelo Zé de Alencar. E o Bolsonaro nos disse agora há pouco que recomendou ao ministro que se estimulasse esse tipo de coisa. Ele atribui essa atrapalhada do ministro, na verdade, a forma como ele tentou implementar isso, a inexperiência do ministro no trato, inclusive, com a comunicação social. O assunto está absolutamente superado, mas sim, as crianças vão ser estimuladas a aprender e a cantar o hino nacional, e não apenas o hino nacional, o belíssimo hino da bandeira, o ainda mais bonito hino da independência. É assim, conhecendo os símbolos nacionais, que as crianças aprendem a noção de nação. Falamos ainda de educação, porque olha só o que aconteceu em uma escola de Ceilândia. Um professor foi agredido por um aluno de 16 anos. O caso foi no Centro de Ensino Fundamental 25. O motivo? O aluno teria se irritado com a resposta dada pelo professor durante uma aula de matemática. O professor mandou o aluno se retirar da sala de aula. Uma câmera de segurança da escola registrou o momento da agressão. Você está vendo aí? Quando o aluno se vira, ele agride o professor. O caso foi registrado na delegacia. A Secretaria de Educação disse que foi um episódio pontual, está prestando assistência psicológica ao professor. O estudante que agrediu o professor está suspenso e será transferido de escola para evitar possíveis conflitos. Cláudio Humberto, um caso aí de polícia na escola. Exatamente, ou deveria ser um caso de polícia, né? No Brasil, graças à legislação, esse delinquente, o máximo que vai acontecer com ele é mudar de escola. Ele espancou um professor, é um pequeno bandido, alguém que fez a opção clara pelo crime.
né? E até porque ele sabe que aos 16 anos é inimputável no Brasil. É por isso que é tão importante o Congresso Nacional votar um monte de projetos que tem lá de propostas no sentido de reduzir até acabar essa história de maioridade penal. O fato é que a gente se lembra como é importante aquele projeto de parceria, né, da Secretaria de Educação com os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui no Distrito Federal. Naquelas 4 escolas, onde tem lá policiais militares e bombeiros trabalhando, atuando pedagogicamente lá na educação das crianças e adolescentes, duvido que apareça alguém querendo bater em professor. E olha, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano serão aplicadas em novembro. O edital ainda não foi publicado, mas o INEP adiantou que o período de inscrição começa dia 6 de maio. O edital com os detalhes sobre o processo de inscrição será divulgado nos próximos dias. Mas o INEP anunciou as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio na tarde passada. Foram marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Já o período de inscrições será entre 6 e 17 de maio. Para quem busca isenção de taxa, a solicitação pode ser feita a partir do dia 1º de abril. O recurso só cabe caso o aluno tenha realizado a inscrição no Enem 2018 com esse pedido. No ano passado, o exame teve mais de 5 milhões de inscrições confirmadas, 106 mil só no DF. E veja a seguir uma entrevista ao vivo sobre os cuidados com doenças sexualmente transmissíveis. O Band Cidade volta daqui a pouco.